Boa noite todo mundo, paz do Senhor. Good evening, everybody. May the peace of the Lord be with you. É uma alegria muito grande estar aqui essa noite, It's a really joy to be here tonight, porque é como as canções que falaram aqui essa noite. because it's like the songs that we sang tonight. Diante de tudo que a gente tem nessa vida, Before all the things that we have through this life, tudo que a gente passa nessa vida, everything that we pass through in this life, o que realmente importa é Cristo Jesus. the only thing that really matters is Jesus Christ. Ele é a razão da nossa vida. He is the reason of our life. A criação, tudo que existe é por causa dele. The creation and everything which exists, it's because of Him. E eu vou ser bem breve hoje nas minhas palavras. And I will be really brief on my words tonight. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem enfrentado muitos problemas hoje. The Church of Jesus Christ have been facing a lot of troubles in today's days. Porque Jesus tem sido deixado de lado nas igrejas. Because Jesus is being left aside on the church today. Jesus em muitos lugares já não é mais o centro de todas as coisas. In many places, Jesus is not the center anymore. E eu glorifico a Deus pela vida dessa igreja e pela vida do Peter. And I praise the Lord for this church and for Peter's life. Porque Cristo é o centro desta igreja. Because Christ is the center of this church. Qualquer um que entra aqui consegue ver que Cristo é a rocha desta igreja. Anyone which came in here can see that our Lord is our rock. É sobre Jesus que nós vamos falar nessa noite. And it's about Jesus that we're going to talk tonight. 19 and 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Aleluia. O Peter sempre fala que a gente precisa ler a palavra devagar. Peter says that we have to read the Bible slowly. E é impressionante como, se nós não lemos devagar, coisas fantásticas passam despercebidas. And it's impressive that we don't read that slowly, and small things just pass by and we can't realize them. Para introduzir e para poder chegar nesse verso, To introduce and to arrive to this verse, no início de todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher. at the beginning of everything, the Lord had created the woman and the man. É uma história muito simples, mas ao mesmo tempo é uma história muito poderosa. It's a simple history, but it's something really powerful. Porque Cristo é glorificado nesta história. Because Christ is glorified in this story. Depois de um tempo, o homem e a mulher caíram em pecado. After time, the woman and the man, they fall in the sin. E agora a humanidade já não tinha mais uma esperança. O mundo já não tinha mais esperança. And so the mankind that didn't have any hope anymore. Era necessário que alguém pagasse o preço pelos pecados para que nós tivéssemos paz com Deus de novo. Was needed that someone pay the price that we may have peace with Christ again. E graças a Deus pelo plano maravilhoso dele. And praise the Lord for His amazing plan. Ele enviou o seu filho para essa terra. He sent His only Son to this earth. Jesus veio para essa terra e sofreu como nós sofremos. Jesus came to this earth and suffered as we suffer today. Ele teve aflições como nós temos. He was afflicted as we have as well. E ele foi tentado em tudo, assim como nós somos tentados. And He was tempted as we are as well. Mas houve uma diferença. But there were something different. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. He was tempted in so many things, but in nothing he had sinned. Jesus foi e é 100% puro. Jesus was and He is 100% pure. Ele está acima de todos e de tudo. He is above every single thing in the earth. Não há poder do homem que se compare com o poder de Jesus. There is no power of a man that may compare to the Lord's power. Se nós olharmos para a sua majestade no completo, If we look at His majesty in overall,
nós ficaremos paralisados com o tamanho da sua glória. We're going to be paralyzed how great is His glory. E após tudo que ele sofreu, Yeah, after everything that He suffered, ele foi levado à morte. He was brought to death. Mas essa morte não foi uma morte como a nossa morte. But this death was not the same as our death. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. Because on the third day He was resurrected. Ele não está morto. He's not dead. Jesus está vivo. Jesus is alive. E mais vivo do que nunca, ele está no meio da sua igreja. And much more alive than ever, He is among us. E depois do terceiro dia que ele ressuscitou, And after the third day when He was resurrected, ele aparece para Maria Madalena. He appears to Maria, to Mary. E após aparecer para Maria, ele se coloca diante dos discípulos. And after appearing to Mary, He showed Himself to His disciple. E como eu falei quando eu estava lendo esse texto, And as I said, and while I was reading this verse, há pelo menos 3 coisas importantes nesse texto. there are at least 3 things important here. O texto, a primeira coisa importante que nós podemos ver aqui é quando o texto diz assim: estando os discípulos reunidos a portas trancadas. And the first thing that I can see is when the disciples were together with the doors locked. Há muitas especulações sobre esse texto. There are loads of speculations about this verse. Eu não vou falar sobre isso. I'm not going to talk about it. Mas o importante é que eles estavam trancados e Jesus apareceu no meio deles. But the main thing here was that the doors were locked, but Jesus appeared among them. Ou seja, ele não pediu permissão para entrar naquele lugar. That means He didn't ask permission to get into it. Ele não bateu na porta para entrar naquele lugar. He didn't knock the door to get in. Ele apareceu lá porque ele é o Todo-Poderoso. He just appeared there because He is the Almighty God. Todo o poder está em suas mãos. All power is on His Ele hands. apareceu lá porque ele quis fazer desse jeito. He appeared there because He wanted to do like that. E isso nos ensina que Deus pode fazer qualquer coisa por nós. And that teaches us that God can do anything for us. Não há portas e nem paredes que podem segurar a I Jesus. mean, there is no doors or walls that can hold Jesus back. Ele entrou naquele lugar porque ele é soberano. He entered to that place because He is sovereign. He reigns. E a segunda parte é que diz assim: Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Jesus came and stood among them. Os discípulos naquele momento estavam com medo. The disciples at that moment, they were afraid. E eu me colocando diante disso, eu consigo entender o medo deles. And I put myself beyond this, and I can feel their fears as well. Eles estavam trancados naquele lugar. They were locked in that place. Eles não tinham 100% da certeza que se Jesus tinha ressuscitado. They didn't have 100% assurance that the Lord was resurrected. E agora Jesus aparece no meio deles. And now Jesus just appeared among them. Diante do medo que eles estavam, Through the fears that they were feeling, Jesus estava lá com eles. Jesus were there with them. O que eu consigo entender nisso? And what I can understand about this, Que Deus jamais nos deixa para trás. that the Lord never leave us behind. Ele nunca nos abandona. He will never forsake Os us. discípulos estavam precisando dele naquele The lugar. disciples were needing them in that E place. Jesus estava exatamente lá. But Jesus was exactly there. No lugar onde ele precisava estar, onde os discípulos precisavam dele. He was exactly where the disciples needed him. E isso nos faz entender que ele tem todo o poder para curar as nossas vidas. And that makes us to understand that He has all power. Ele pode nos livrar de qualquer situação. He can deliver us from any situation. E ele está acima de todo medo. And He is above all fear. Coloque os seus medos nesta noite diante do Senhor. Put all your fears before the Lord Aquilo tonight. que você teme, coloque diante dele. Everything that you are afraid of, put it in front of Him. Porque quando você precisar, ele estará ali no meio de você, estará ali para te ajudar. Because whenever you need, He's going to be there to help you. E é engraçado que o salmista diz que quando ele olha para os montes procurando socorro, And it's funny because the psalmist says whenever he look above the mountains, e quando ele olha para cima, and when he looks
over to the top of the mountains. A uma altura de umas montanhas, ele consegue ver que o socorro vem do Senhor. And as high as a mountain, he can see that his help comes from there. Ele não estava com a sua cabeça abaixada com medo. He was not bowing his head, afraid of it. Ele não estava reclamando da vida. He was not moaning about the life. Mas ele levantou a sua cabeça e olhou para cima. But he raised his head and he looked up. E ele entendeu que o socorro vem de cima, vem do Senhor, não há nada que os homens possam fazer. And he understood that the help that he needed comes from the Lord, and the man can do anything. Nós somos incapazes, irmãos. We are incapable to do A nossa vontade é ruim. anything, and our will, our desires are It's not- evil. O nosso desejo pode até ser de fazer o bem, mas nós não conseguimos fazer isso. Our desire can be even though good, but we can't do. Se Deus não nos ajudar, nós não somos capazes disso. If God do not help us, we can't do this. Amém? Amen. O terceiro ponto é quando ele chega e diz: paz seja com vocês. And the third point is peace be with you. E é interessante que Jesus, em outras palavras, estava dizendo: se acalmem. And it's interesting because in other words, Jesus was saying, be calm. Não se assustem mais. Don't be afraid anymore. Eu estou aqui agora. I'm here now. Me toquem, me vejam, eu estou aqui. Touch me, see me, I'm here. Eu sou o mesmo Jesus que andou com vocês. I am the same Jesus which had walked through with you. Eu ressuscitei, eu estou aqui agora. I rose again and I'm here. E eu trouxe paz a vocês, eu trouxe paz diante de vocês e Deus. I brought peace to you, and I brought peace between you and God. Jesus estava dizendo: eu venci a morte, vocês não precisam temer mais. Jesus was saying, I conquered the death. You don't Está need tudo to fear acabado. anymore. It's everything finished. Tudo eu sofri, eu passei, eu paguei o preço por vocês. I paid all. I suffered all for you. Não há nada mais que vocês possam fazer, porque isso tudo está acabado. There isn't anything else that you can do because everything is finished. I did all. E é por isso, irmãos, que a salvação é um dom de Deus. And that's why the salvation is a gift from God. Não vem dos homens. It doesn't come from man. Não pode vir dos It homens. can't come from man. Nós não pagamos aquele preço. We didn't pay that price. Foi Ele que pagou aquele preço. He was the one who paid. Então Ele é o dono de tudo isso. So he is the gift, the owner of everything. E é por isso que Deus nos dá como um dom gratuito. Nos dá de graça. And that's why he gave this as a free gift. E para terminar, eu queria ler 1 Coríntios 15, 55. And to finish, I'd like to read 1 Corinthians. 55 até o 57, por favor. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pessoal da cereja pode se ajeitar para servir, por favor. The guys which are gonna give out the bread and the wine. Paulo está dizendo aqui: onde está a morte agora? Paul is saying here, where is the death now? Não tem mais para ela, porque Jesus venceu a morte. There is no death anymore because Jesus conquered the death. Ele veio, sofreu, apanhou, He came, he suffered, he was punished, foi pregado naquela cruz, he was hanged on that cross, mas ele venceu a morte. but he conquered the death. A vitória que nós temos hoje, The victory that we have today, o privilégio de cada um de nós de estarmos aqui hoje, the privilege that we have to be here tonight, é graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. it's because of him, through Jesus. Amen.